Olá, como é que vão os estudos? Tudo bem com as estruturas repetitivas até agora? Bom, voltei para falar do segundo tipo de estrutura repetitiva. Lembra que eu falei que são três? Que nós vamos ver três tipos diferentes de estruturas repetitivas. No vídeo anterior, nós falamos sobre a estrutura enquanto, né? E vimos que o bloco de comandos definido dentro da estrutura enquanto será repetido enquanto uma condição for verdadeira. Então, você tem uma condição que vai controlar o número de repetições a serem feitas. É importante, como eu falei no finalzinho do último vídeo, que você altere o valor da variável que controla a condição. No último exemplo, no último vídeo, nós vimos, por exemplo, a variável contador, que controlava as repetições da tabuada, né? Do laço que exibia a tabuada. Se eu não fizesse contador mais dentro da estrutura repetitiva, eu ia ficar presa dentro dela para sempre, porque eu faço quando cria a variável contador igual a zero. E aí, mostro lá a primeira linha da tabuada, né? No nosso exemplo foi 5 vezes 0. Mostrei, e aí se eu não mudar contador vai ser zero para sempre. E aí eu vou ficar com o meu programa ou o meu algoritmo travado num laço infinito, ou num loop infinito, né? Que é essa repetição que não tem fim, porque a condição é sempre verdadeira, né? Então cuidem para que dentro da repetição vocês alterem o valor da variável que está controlando o laço, seja por incremento, decremento, né? Alteração direta de valor, ou porque você pede via teclado um novo valor para o usuário, como fizemos naquela sequência de números, em que eu precisava parar quando fosse -1, mas era o usuário que ia me dizer quando parar. Então, dentro da estrutura repetitiva, eu pedi ao usuário que digitasse um novo número, certo? Para eu poder testar e em algum momento parar a repetição. Bom, nós vimos então a estrutura enquanto e hoje eu quero falar sobre a estrutura faça enquanto. Como é que essa estrutura é escrita, né? Qual é a sintaxe dela? Vamos dar uma olhada no slide e olhar aqui para ver que essa estrutura é aberta como instrução faça e ela é fechada com a instrução enquanto, né? A estrutura enquanto ela é aberta com enquanto condição. Essa aqui não. Eu digo faça, digo o que vai ser feito e digo ao final enquanto condição verdadeira. No C++, ela vira do, os comandos que serão executados, o while condição verdadeira, né? Então, eu não começo com enquanto ou while, eu começo com faça no Portugal ou do no deve C++ e ao final, depois fecha chaves, eu coloco enquanto condição ou while condição. Vamos ver o exemplo da tabuada utilizando essa estrutura. Então, o usuário me diz tabuada de que número ele quer ver, 2. E aí eu entro na estrutura repetitiva, faça. Res recebe num vezes contador, lembrando que o contador foi inicializado com 0 quando foi criado, então eu tenho res 2 vezes 0, res guardando 0. E aí eu coloco a mensagem na tela para o usuário. Então, 2 vezes 0 igual a 0. Mudo de linha com contrabarra N, incremento o contador. Isso que eu estava falando há pouco, se eu tirar essa linha 7, eu estou presa dentro dessa estrutura para sempre. Se vocês quiserem, vocês podem testar, tirando a linha 7 do algoritmo, mandando executar, vocês vão ver que o Portugal Studio vai ficar preso na execução desse trecho e vai ficar mostrando para sempre nessa situação em que o usuário escolheu tabuada de 2, 2 vezes 0 igual a 0, 2 vezes 0 igual a 0, porque eu não mudei o contador. Certo? Mas, considerando que a gente vai incrementar o contador na linha 7, aí ele vai testar. Bom, contador era 0, contador mais fez contador virar 1, e aí eu vou testar, enquanto contador menor ou igual a 10. 1 menor ou igual a 10? Então eu volto para onde? Para a linha 3. Faço novamente esse bloco que está dentro da estrutura, definida nas linhas 5, 6 e 7. Então, aqui a gente não vê muita diferença, não vê diferença alguma de comportamento em relação à variável, à estrutura enquanto, né? No C++ teríamos dessa maneira o programa da tabuada. Abro a estrutura repetitiva com do, e aí nas linhas 5, 6 e 7 defino
o cálculo da tabuada, a exibição em tela e o incremento do contador. E aí testo contador menor ou igual a 10, porque eu quero mostrar a tabuada do 0 ao 10, né? 2 vezes 0, 2 vezes 1, até 10 somente. Se eu quisesse mostrar até 20, era só mudar essa condição aí do contador. Contador menor ou igual a 20, né? Ok, então nesse exemplo, funciona da mesma maneira que a estrutura enquanto. Aí você vai me perguntar, para que eu tenho duas que se comportam da mesma forma? Não é bem assim. Lembra daquele exemplo no qual a gente recebe uma sequência de números, e aí para cada número eu digo se ele é par ou ímpar, e aí quando o usuário digita -1, eu preciso parar o recebimento de números da sequência. O que acontece quando eu, na linha 2, informo, nas linhas 1 e 2, informo -1, né? Lembra que eu comentei no vídeo anterior que se o primeiro número informado pelo usuário fosse -1, com a estrutura enquanto, que testa a condição no início, eu nem entraria na repetição, né? Então, se o usuário, primeiro número que você pede para ele é -1 e você está testando com enquanto num diferente de -1, você nem entra, porque não é diferente, é igual. Mas olha o que acontece com a estrutura faça. Eu peço um número para o usuário nas linhas 1 e 2 e digo para o Portugal Studio, faça. Então ele faz. Veja que eu não testei condição. O número é -1 e eu mandei ele fazer. O que ele vai fazer? Ele vai testar se num é par ou ímpar, né? Com essa estrutura seletiva. Então, ele vai descobrir que -1 é ímpar, vai botar essa mensagem na tela, este número é ímpar. Vai pedir outro número. E aí, se eu quiser de fato parar, eu vou ter que digitar -1 de novo. E aí, sim, ele vai testar a condição e vai parar. Então, vejam que, se eu entrei no algoritmo e desisti, quero parar, eu vou ter que mandar 2 vezes o flag para o algoritmo, né? Mandei na primeira linha, lá nas linhas 1 e 2, -1. Aí ele me disse, esse número é ímpar, me pediu outro número, aí eu, -1 de novo, para que ele finalmente teste a condição na linha 11 e pare. Então, observa que, quando fizemos isso com enquanto, essa situação não aconteceu. Bastou que eu informasse -1 uma vez, que o algoritmo parou e nem disse se -1 era par ou ímpar, porque não tem que dizer mesmo, né? Este não é um número a ser avaliado pela sequência. Esse é o comando, entre aspas, que o usuário tem para mandar parar o recebimento. Então, observa que aqui, essa estrutura faça fez com que o que está dentro dela, entre as linhas 5 e 10, fosse executado pelo menos uma vez, para que depois, na linha 11, a gente testasse a condição. Então, qual é a situação em relação ao enquanto e ao faça? Faça enquanto. O faça vai realizar o que está dentro da estrutura seletiva, vai executar o que está dentro da estrutura seletiva pelo menos uma vez. Veja como é que ficaria no deve ser mais. Então, eu tenho abro a estrutura na linha 4, vou até a linha 11, que é quando eu defino a condição, né? E aí as linhas de 5 a 10, o while num diferente de -1. E aí eu vou repetir da linha 5 à linha 10 enquanto o número for diferente de -1. Assim como no algoritmo, aqui também eu vou ter execução desse bloco da linha 5 a 10 pelo menos uma vez. Então, mesmo que de cara você digite -1 lá nas linhas 1 e 2, a estrutura vai ser executada, o que está dentro dela será executado, para que você, então, depois digite -1 novamente. E aí, finalmente, a condição seja testada e o laço seja abandonado, né? Você saia e vá para a linha 12. Mas, se você digitar um número qualquer, né? Você não quer de cara terminar. Você digitou 5, ele vai dizer, ele vai testar, bom, 5 é par, vai te pedir um próximo número. Se o usuário começar com uma sequência de fato, o comportamento não vai ser estranho. Mas se o primeiro número dele for o número que faz com que a estrutura seja interrompida, a repetição seja interrompida, então sim, a gente vai ter um comportamento um pouco estranho. Dá para resolver? Óbvio que sim. A gente teria que, dentro da estrutura seletiva, testar se o primeiro valor, né, foi o valor do flag, -1. Mas dá um pouquinho mais de trabalho e a gente não precisa disso, porque a gente tem a estrutura enquanto que não vai trazer esse tipo de problema. Então, observa que
temos duas estruturas que se comportam de maneira idêntica, dependendo do contexto, né? Na tabuada foi igual, mas na sequência de números em que eu tenho um código para sair, que foi -1 no nosso exemplo, né? Foi diferente. Então, bom, como é que você vai escolher? Vai depender do contexto, né? Há contextos em que a estrutura enquanto será mais adequada, há contextos em que você vai optar pela estrutura faça enquanto, né? O importante é você saber que as duas estruturas são capazes de repetir um bloco de comandos durante o número de vezes que você vai determinar com uma condição, certo? Até a próxima!